Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero dar início ao estudo da nova porção semanal da Torá para Lech Lecha. Normalmente, pessoas que passam por um resgate milagroso em suas vidas, elas sofrem mudanças significativas no foco das suas existências. Exemplos disso, uma pessoa que sobrevive a um incêndio, ou quem sabe a uma enchente, alguém que sobrevive à queda de um avião, ou talvez é sequestrado e obtém liberdade, uma pessoa que sofre um ataque de tubarão e consegue sobreviver. Toda vez que a Divina Providência intervém nas nossas vidas, trazendo um milagre de salvação, o resultado em geral dessas experiências faz com que essas pessoas passem a valorizar muito mais os assuntos espirituais. Porque até então elas não refletiam sobre a morte, sobre a eternidade, e elas passam então a dar importância a esses temas, em detrimento daqueles temas que conduziam suas vidas, que eram os assuntos financeiros, de status social e econômico. E por que elas mudam? Por que elas mudam o foco das suas existências? Porque surge, em razão da força dessa experiência, surge uma nova consciência, surge uma nova perspectiva de vida no qual as necessidades da alma passam a prevalecer sobre as necessidades do corpo. Porém, na porção semanal da Torá que estudamos essa semana, nós vamos encontrar algo que indica exatamente o oposto. Ou seja, que é possível que uma pessoa passe por uma experiência que deveria ter uma força transformadora na sua existência, mas não tem. Voltemos a Parashá. Durante o período dos potestados cananitas na terra, no que seria a terra de Israel, eles eram pequenos reinados que eram obrigados a pagar impostos anuais à Babilônia. Os reis da Babilônia tinham controle sobre toda a região, e em Canaã, reinos como o de Sodoma e Amorá, eles tinham que pagar impostos. Evidentemente que ninguém fica feliz de ter que pagar obrigatoriamente tributos anuais aos cofres imperiais. E num determinado momento, segundo a narrativa da Torá, os reis cananitas decidem não pagar mais esse tributo. O resultado disso a Torá descreve. A Babilônia desce com seu imenso exército e consegue derrotar esses reis, e como resultado ela não só arrecada os tributos anuais, mas toma a riqueza desses reinos e leva junto prisioneiro Lot, o sobrinho de Abraão. O gigante Og, conforme os comentaristas da Torá nos ensinam, vai em direção a Abraão e avisa ele: olha, o seu sobrinho foi sequestrado pelos reis da Babilônia. Abraão Avino reúne os homens daquilo que era a sua tribo, e vai em direção a Lot para libertá-lo. E efetivamente o que tem lugar ali é um imenso milagre, porque Abraão, apesar dele, do seu grupo ser muito diminuto, ele consegue obter a vitória, e ele não só consegue libertar o seu sobrinho Lot, como ele consegue recuperar toda a riqueza que havia sido tomada dos babilônicos pelos reinados cananitas. Bom, quando Abraão volta dessa vitória triunfal sobre o exército imperial da Babilônia, ele afirma aos reis cananitas que não tem interesse em permanecer sequer com um fio de cadastro de sapato do que havia sido tomado de volta, o que é um fato absolutamente inusitado. Por quê? Porque naquela época, aquele que conquistava em batalha riqueza, tomava essa riqueza como despojo de guerra. Mas apesar disso, Abraão decidiu não fazê-lo. A razão é porque ele não queria receber nada em troca da mitzvah de libertar o seu sobrinho. Mas dois milagres têm lugar e são presenciados pelos sodomitas. Quais são? Primeiro, a intervenção do céu, que permite que Abraão obtenha uma vitória sobre os reinados da Babilônia. Em segundo lugar, esse altruísmo fenomenal no qual Abraão Avino abre mão de qualquer despojo. Que efeito esses eventos tiveram sobre o povo de Sodoma e Amorá? Qualquer um de vocês diria: olha, normal, é que diante de um milagre revelado como esse, porque Abraão só tinha ao lado dele muito poucos homens, e lutou contra reis e exércitos,
Diante de um milagre revelado como esse, qualquer pessoa que tivesse presenciado isso mudaria completamente a sua perspectiva de existência, mudaria completamente o seu foco. Como eu disse no início, normalmente quando nós somos resgatados milagrosamente de uma situação de risco, nós promovemos uma mudança pessoal, mas isso não aconteceu com o povo de Sodoma. Efetivamente não foi o que ocorreu, e nós vamos ver na porção semanal da Torá da semana seguinte que, muito pelo contrário, eles evoluíram para uma degeneração total da forma de vida como eles tinham. Tanto é assim que Hashem decreta a destruição completa de Sodoma, por uma chuva de fogo e de enxofre. E aí nós perguntamos, quando eu digo nós, eu digo os comentaristas da Torá e eu também, como é possível que os povos e os governos, os reis de Sidom, Amorá e aqueles outros reinados cananitas, eles não tenham sido de nenhuma forma influenciados? Eles foram completamente imunes àquilo que aconteceu a seu favor. Por que eles não abandonaram o seu estilo de vida ganancioso e egocêntrico e, diante de um milagre revelado como esse, 2 milagres revelados como esse, eles não passaram a ter uma atitude completamente diferente em relação à sua forma de viver? E os comentaristas da Torá, os sábios do nosso povo, explicam que é preciso ter uma visão muito clara sobre os fatos da vida, e isso requer uma capacidade de distanciamento desses fatos. E esse distanciamento só é possível na medida em que você é capaz de fazer um exame, ou melhor, um autoexame crítico da forma como você se comporta em relação à vida. Abraão Avinu, por exemplo, ele fez isso quando ele era jovem. Ele nasce numa família aristocrática, está inserido numa família e num povo idólatra, mas ele é capaz, em algum momento da juventude dele, de se distanciar, deixando de lado todo o status social que ele tinha, para poder observar a realidade e, dessa forma, reconhecer a existência do Eterno, a existência do Criador. Abraão Avinu foi o único que foi capaz de fazer isso, e foi exatamente por essa razão que ele se tornou o patriarca do povo judeu e também o patriarca do monoteísmo, justamente porque ele foi capaz de olhar a realidade que ele vivia com um certo distanciamento. Ocorre que o povo de Sodoma, Amorá e outros, eles haviam se enredado de tal forma numa existência física de necessidades materiais que eles já não conseguiam mais estabelecer qualquer forma de distanciamento com a realidade. Tudo que eles conseguiam enxergar estava completamente nublado por uma névoa sedutora de interesses materiais. E essas mentes, que são dessa forma poluídos pelas suas necessidades físicas e materiais, elas simplesmente não conseguem enxergar os milagres. Vejam que o mesmo ocorreu, por exemplo, no Egito. O faraó deveria ter libertado o nosso povo depois da primeira ou da segunda praga, mas a sua arrogância, o seu egocentrismo, a sua ganância o impediu, depois Hashem endureceu ainda mais o seu coração, o impediu de perceber que ele estava diante de um milagre revelado de Akadosh Baruch Hu, mas ele preferiu ignorar. E assim como o faraó fez isso, por ocasião do período em que o nosso povo era escravo no Egito, o povo e o governo de Sidom e Amorá e os outros reinos cananitas também passaram por esse processo. Vejam, meus amigos, existe aqui uma lição muito importante para as nossas vidas, porque nós vivemos uma vida louca. A nossa vida diária ela é uma vida muito louca, porque nos exige muito para poder sobreviver numa sociedade que exige cada vez mais de cada um de nós. E essa realidade dura, ela também pode fazer isso conosco. O quê? De nos fazer perder a capacidade de perceber a realidade, de ter o distanciamento necessário, de fazer o exame, ou melhor, o autoexame crítico das circunstâncias para poder, através de algum nível de desapego das nossas necessidades materiais mais evidentes, adquirir uma nova perspectiva de vida. Ou seja, nós devemos ser capazes em algum momento de abandonar os nossos negócios, as nossas tarefas diárias, para nós pensarmos sobre a existência. Se nós não formos capazes de fazer isso, nós vamos
assim como a sociedade sodomita, nós vamos acabar sendo incapazes de perceber a presença de Deus nas nossas vidas, mesmo quando o milagre, né, nos beneficia. E é isso, meus amigos. Nós devemos ser capazes a todo momento de examinar as nossas vidas. Abraão Avinu fez isso e todos nós sabemos, né, a importância que ele tem para o mundo justamente por ter tido essa capacidade. Vai.